No último volume, Rudolph, preocupado que seu quarto filho fosse a reencarnação de Laplace, precisou passar por um teste para batizá-lo. Felizmente, seu filho era apenas uma criança abençoada. E depois de resolver esse mal-entendido, ele finalmente acaba conseguindo uma informação sobre a localização de Ruijerd, ao qual ele já não vê há muitos anos. E nesse volume, ele irá atrás de seu amigo para trazê-lo ao seu lado na luta contra Guise e na futura guerra contra Laplace. Mas ele acabará descobrindo que Ruijerd e sua raça estão em uma situação tão crítica que suas vidas correm perigo, e Rudolph terá que descobrir um jeito de salvá-los. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 24 da Light Novel de Mushoku Tensei, que irá nos introduzir ao arco final da obra. Só antes de começar, peço que se vocês gostam dos resumos, deem like e hypem o vídeo mais de uma vez para ajudar no alcance, porque isso aqui dá muito trabalho, e eu tô me esforçando o máximo possível para fazer essa reta final ser o mais emocionante. Então, chega de enrolação e vamos começar com o resumo. Com a notícia sobre a aparição de Ruijerd e a localização de Guise, Rudolph, junto de Sylphie, Roxy, Ares e Zanoba, fez uma reunião com Ursted para decidir qual seria o próximo passo. Por suspeitar de que era agora ou nunca para conseguir encontrar e derrotar Guise, Rudolph insistiu que eles deveriam ir até Beheiril, o que Ursted aceitou. Depois de conversarem bastante, foi decidido o seguinte: Aisha, Irínia, Purcena e o restante do grupo mercenário iriam frustrar todas as rotas de fuga que Guise poderia usar. Sylphie, junto de Ghislaine e Isolde, iria para o Santuário da Espada, servindo como uma espécie de distração para Hitogami e Guise. Zanoba, Julie e Ginger iriam para a capital da cidade de Beheiril. Rudolph iria para a segunda cidade do reino sozinho, e Roxy e Ares iriam para a terceira cidade. Cada uma das equipes montaria um círculo de teletransporte e depois se moveria em busca de Guise e do Deus do Norte. Sylphie seguiria o plano de distração. Zanoba se concentraria na coleta de informações. Ares e Roxy cuidariam do Deus Ogro, e Rudolph iria atrás de Ruijerd. Logo depois deles decidirem o trabalho de cada um, Rudolph acaba sendo chamado pela secretária de Ursted, que notificou que duas pessoas queriam vê-lo. Essas pessoas eram cavaleiros a serviço de Ariel, um homem que parecia estar na casa dos 50 que se chamava Chandler von Grandur, e o outro que era um homem gigante de poucas palavras chamado Douga. Chandler e Douga estavam lá a mando de Ariel, que ao ser notificado do atual plano contra Guise, os enviou para entregar a Rudolph 2 anéis que ajudariam ele a ter um disfarce e uma insígnia real de Yasura. Além de que Ariel também os mandou para eles o ajudarem na sua jornada, já que ir sozinho e ainda mais a pessoa que é a carta na manga contra Hitogami era uma burrice gigante. Com sua paranoia começando a agir, Rudolph pensou que era o plano de Hitogami, mas Ursted logo entrou na conversa, dizendo que a possibilidade de eles serem apóstolos eram baixas, além de que Guise não iria reconhecê-los. Vendo como Ursted confiava neles, Rudolph chegou a perguntar para o chefe quem era Chandler, mas quando Ursted foi dizer, Chandler colocou o dedo nos lábios, o que fez Ursted parar de falar. Vendo que isso era um assunto para não insistir, Rudolph só deixou para lá. E agora, com tudo decidido e preparado, cada um foi para o seu destino. Após alguns dias e algumas conversas relaxantes, o trio finalmente chegou na segunda cidade de Beheiril. Sem perder tempo, eles foram até uma taverna e logo conseguiram alguém que pudesse dar informações para eles. O informante disse algumas coisas que não eram tão interessantes, mas a informação mais importante que ele deu foi sobre uma floresta chamada Floresta Sem Retorno. Nesse lugar, além de sua entrada ser proibida, dizia-se que existiam demônios invisíveis, que estava mais para monstros de histórias de velhas para assustar crianças. Há mais ou menos um ano, começou a rondar um rumor de que surgiram demônios nessa floresta. Uma pessoa que se encontrou com esses seres conseguiu sobreviver e ficou completamente traumatizada. O rumor sobre esses demônios acabou chegando até os ouvidos do rei, e ele soube que tinha uma aldeia perto da Floresta Sem Nome, e preocupado com o estado dessa aldeia, ele logo enviou um grupo de caça, e quem conseguisse descobrir a verdade sobre os demônios e os matasse, ganharia 10 moedas de ouro. Com isso, Rudolph sabia que a tribo Superde estava por perto, e depois de conseguir essas informações, Rudolph encarregou a esse informante saber sobre o paradeiro de Guise, e enquanto eles não recebiam notícias, o trio foi em busca desses tais demônios. A busca não foi muito longa. Eles apenas precisaram por alguns dias vagar pela floresta sem retorno, até que, ao atravessar uma ponte de pedra feita por Rudolph, Douga, de repente, estava com algo nas suas costas. Rudolph, com sua armadura mágica modelo 2, deu um soco na criatura que estava invisível. Ao ser golpeada, a criatura se mostrou ter 4 patas, mas o trio não tinha tempo para prestar atenção na criatura invisível, pois tinha outra entidade desconhecida por perto. De repente,
uma lança passou por Rudels, e só com aquilo, ele não teve dúvidas do dono daquela lança. Perto do trio, e se agachando para pegar a lança, estava um homem com cabelos verdes e pele pálida. Vendo, Rudels chamou a pessoa pelo nome de Ruigerd. Porém, aquela pessoa não era quem ele esperava. O homem era um Superd, mas não era Ruigerd. Se dando conta do nome que foi chamado, o Superd perguntou se Rudels conhecia Ruigerd. Ao ter a dúvida respondida, o Superd começou a levar o trio para onde Ruigerd estava. O lugar em que eles se encontraram era uma aldeia muito parecida com a aldeia Migurt. Na verdade, a única diferença de uma aldeia para outra era a aparência e a raça dos seus habitantes. Mas uma coisa estranha que o trio percebeu era que os adultos pareciam estar tossindo muito, além de que os aldeões pareciam deprimidos. Só isso fez eles terem um mau pressentimento. Depois de andarem bastante, eles finalmente chegaram no local onde estava a pessoa que eles procuravam. Ao ver o seu amigo que não via há tanto tempo, Rudels logo começou a chorar. E até mesmo Ruigerd ficou bem feliz em reencontrá-lo, pois um sorriso de orelha a orelha tomou conta de sua face. Infelizmente, o reencontro emocionante deles não pôde durar muito, pois eles precisavam se atualizar do que aconteceu e o que estava acontecendo. Ruigerd começa explicando que, ao entregar Norn e Aisha, Badgad o ajudou a encontrar os Superds sobreviventes, que estavam residindo na floresta sem retorno. Os Superds daquele lugar fizeram um acordo com os moradores da aldeia, de em troca deles lidarem com os lobos invisíveis que moravam ali por perto, as pessoas os deixariam viverem por lá. E atualmente, a tribo Superd ao todo estava sofrendo com um problema gigante, e esse problema era uma praga de origem desconhecida. O máximo que eles sabiam eram dos sintomas dessa praga. Os sintomas lembravam um resfriado, mas com o passar do tempo, a pessoa ficava mais fraca, sofria tremores inexplicáveis e a visão do terceiro olho ficava turva. E logo depois, a pessoa morria. E infelizmente, magia de cura não funcionava. Ruigerd também acabou contraindo a doença, e mesmo com seu corpo trêmulo, ele foi em busca de uma cura. Após Ruigerd explicar tudo, era a vez de Rudels explicar tudo o que estava acontecendo e a caça aos Superds que estava para nascer. Isso acabou fazendo os Superds que estavam por perto ficarem desesperados, pois além deles serem caçados de novo, eles estavam muito fracos. Rudels até tentou acalmá-los, dizendo que tinha influência e poderia conversar com o rei, mas os Superds só responderam dizendo que queriam resolver isso no dia seguinte, pois eles estavam precisando processar muita informação. Rudels foi para a casa de Ruigerd, onde eles acabaram tendo uma conversa muito reconfortante, e Ruigerd até ficou sabendo das 3 esposas que Rudels acabou tendo. Mas, depois de botarem o papo em dia, Rudels logo diz a Ruigerd que queria tê-lo ao seu lado na luta contra Laplace. Ele acreditava que não tinha motivo para Ruigerd recusar, pois ele tinha problemas de sobra com o Deus Demônio. Mas, diferente do que ele pensava, Ruigerd não respondeu na hora. Isso, além de dar um sentimento ruim para Rudels, fez ele suspeitar de que alguma coisa estranha estava acontecendo. Ruigerd logo acabou guiando Rudels para longe de casa, e ao chamar o nome dele, Ruigerd diz que mentiu durante a reunião. Os sábios acreditavam que estavam curados da peste, mas isso nunca tinha acontecido. Na verdade, eles nem estavam no caminho da recuperação. Eles estavam apenas atrasando o progresso da peste. Ao dizer isso, Ruigerd tirou sua bandana e mostrou a Rudels a pedra que estava na sua testa. Mas ao invés da pedra estar vermelha, ela estava azul, e tinha um símbolo à volta que emanava uma aura desagradável. Ao mostrar aquilo, Ruigerd diz que atualmente todos os Superds estavam possuídos por uma das partes do Rei Abissal Vita, um apóstolo em potencial de Hitogami. Apenas por causa disso, os Superds não estavam num estado pior por causa da doença. E esse método se mostrou efetivo, pois o progresso da doença diminuiu e os sintomas cessaram. Ruigerd conta que tudo começou quando um homem chegou na aldeia com uma garrafa. Esse homem era Kizzy, e o que tinha dentro da garrafa eram as partes do Rei Abissal Vita. E por conta de ter uma dívida gigantesca com Kizzy, Ruigerd atualmente era um aliado de Hitogami, e também o inimigo de Rudels. E infelizmente, eles teriam que lutar, porque se ele não fizesse isso, sua tribo correria perigo. Ao escutar tudo aquilo, Rudels começou a ficar desesperado só em pensar que teria que lutar contra Ruigerd, e começou a dizer que, além de não ter garantia que a qualquer momento Vita deixaria os Superds morrerem, ele poderia tentar encontrar uma cura para a tribo com Orsted. Ruigerd, ao escutar,
não acreditava que Orsted tinha a resposta, pois há 2 anos atrás ele tinha ido até a floresta sem retorno e não fez absolutamente nada para ajudar a tribo. Isso deixou Rudolf confuso, mas ele garantiu de que eles poderiam confiar no Deus Dragão. Ele estava desesperado para não ter Ruigerd no lado inimigo. Ao ver o desespero de seu amigo, Ruigerd deu as costas para ele e cruzou os braços como se estivesse refletindo. De repente, ele apertou o peito e se agachou. Rudolf foi até ele e perguntou o que estava acontecendo. Ao olhar para ele, Rudolf viu que Ruigerd estava com os olhos completamente azuis. Quando Rudolf percebeu que ele estava possuído, já era tarde demais. Ruigerd se aproximou do rosto de Rudolf e acabou o beijando. Durante o beijo, um líquido fluiu para a boca de Rudolf e logo desceu pela sua garganta. Após isso, Rudolf começou a sofrer com alucinações onde em cada mundo ele era casado com uma mulher diferente. As mulheres que ele se casou foram Sara, Rínia e Ariel. Em todos esses mundos, Rudolf não se lembrava de estar na aldeia dos Superdes, mas uma figura sempre estava o lembrando que ele estava em uma ilusão. Essa figura era o seu pai, Paul. Paul sempre lembrava Rudolf do fato de ele não estar mais vivo, e também sempre o alertava de que tinha algo errado. O problema foi que quando Rudolf tomou consciência de que estava numa ilusão, o núcleo que ele precisava destruir para acabar com aquilo era a sua mãe, Zenith, que diferente do mundo real, estava conseguindo conversar sem nenhum problema. Aquela última ação desesperada do rei Absolvita fez Rudolf se manter naquela realidade por um tempo, pois ele simplesmente não conseguia machucar a imagem de sua mãe. Depois de passar tempo suficiente com ela, Rudolf acabou com toda aquela ilusão, disparando um canhão de pedra nela. Ao acabar com aquela ilusão, Rudolf se vê sentado em uma sala, e na sua frente estava um slime azul, e para surpresa dele, aquele slime azul era o rei Absolvita, que estava se apresentando a Rudolf para declarar sua derrota. Rudolf até pensou que o motivo para ele ter superado a ilusão do rei Abissal era o seu amor pelas suas esposas, mas o rei Abissal só diz para ele não falar besteira, e diz que o motivo dele conseguir sair da ilusão era por causa do anel que Randolph tinha dado a ele. Esse anel foi feito pelo deus da morte Iraxos, e esse anel foi feito com o propósito de matar Vita. E após explicar isso, o rei Abissal Vita começou a se desfazer. E antes de morrer, ele diz a Rudolf que Hitogami é horrível, mas há muitas pessoas que depositarão sua fé nele simplesmente porque ele o salvou. E depois de fazer isso, Vita estava oficialmente morto. Ao acordar da ilusão, Rudolf se deparou com Ruigerd junto de outros Superdes afetados pela praga deitados no chão respirando pesadamente. Já que o rei Abissal estava retardando o avanço da praga e agora ele estava morto, os sintomas da praga voltaram à tona para todos os Superdes infectados. Sem perder tempo, Rudolf foi até Orsted para tentar achar uma cura, e no ponto de encontro, Orsted explica de que, infelizmente, a praga não tinha uma cura. Isso porque, nos outros loops, ele já tentou curar os Superdes diversas vezes, mas não importava o quanto ele se esforçasse, ele nunca conseguiu achar uma cura. O único motivo para Orsted nunca ter contado a Rudolf o que estava acontecendo com os Superdes era porque, se ele contasse, Rudolf nunca iria se focar no objetivo de reunir aliados para enfrentar Kiz. A pedido de Rudolf, Orsted foi até a aldeia dos Superdes para ver se dessa vez ele conseguia alguma pista. Eles até mesmo tiveram a ajuda de alguns médicos que Ariel mandou, mas, infelizmente, nenhum dos seus esforços era o suficiente. Rudolf acabou ficando extremamente cansado mentalmente, pois além de estar desesperado para salvar Ruigerd, ele ainda tinha que se preocupar com o fato de tentar encontrar Kiz. Isso acabou o deixando completamente perdido, e ele não fazia a mínima ideia do que fazer. Para sua sorte, um dia ele acaba sendo acordado por sua irmã Norne, que estava muito brava com ele por ele não a ter notificado da situação de Ruigerd. Junto dela estava Elenalise e também Cliff, que acabou sabendo dos problemas que ele tem enfrentado. Então, sorrindo, Cliff diz para Rudolf não se preocupar, porque ele resolverá isso. Afinal, ele era um gênio. Com seu olho demoníaco da informação, Cliff passou o dia inteiro analisando tudo à volta para saber a origem da praga que afetava os Superdes. Ele primeiro foi atrás de quando essa praga começou, que foi no momento em que os Superdes se mudaram para o local há 200 anos atrás. Depois, ele começou a analisar o ambiente. Logo em seguida,
os alimentos. Depois, foi coletando informações com os aldeões. Ele teve alguns problemas para conseguir as informações, pois ele era da igreja de Miles, e essa mesma igreja acabou tendo algumas desavenças com a raça dos Superdes, o que acabou fazendo alguns Superdes não cooperarem muito, mas Cliff não se importou. Depois de muita análise e coleta de informações, Cliff conseguiu descobrir a origem da praga, e a origem era da própria comida que a raça ingeria. A comida não estava envenenada, porém, com seu olho da informação, Cliff descobriu que praticamente todos os alimentos do local eram altamente concentrados em mana. Normalmente, consumir esse tipo de alimento não seria um problema, porém, seria um problema se você consumisse diariamente esse tipo de alimento. Como os Superdes praticamente moravam lá, eles sempre estavam consumindo uma quantidade de mana enorme ao ponto de seu corpo não expelir completamente a mana, e isso levava aos mesmos sintomas que Nanahushi sofreu na Fortaleza Flutuante, ou seja, os Superdes estavam sofrendo com a síndrome de esgotamento. Sabendo disso, tudo o que eles precisaram fazer foi dar para os Superdes doentes um chá feito com a grama Socas que Cliff, por precaução, tinha com ele caso algo parecido acontecesse de novo. Graças a essa ajuda de Cliff, no dia seguinte, vários Superdes que estavam doentes começaram a melhorar, inclusive o próprio Ruigerd. Eles ainda não estavam totalmente recuperados, já que eles nem conseguiam percorrer distâncias muito longas, mas seria questão de tempo até eles se recuperarem. Assim, com a ajuda do gênio Cliff, a raça dos Superdes foi salva. Com a aldeia salva, Rudels tinha outro problema para resolver, com esse problema sendo a caçada pelos Superdes que ainda estava para acontecer. Para resolver isso, Rudels precisou ter uma audiência com o rei de Beheiril para explicar tudo o que estava acontecendo e cessar com a caça. Infelizmente, toda a história era meio difícil de se acreditar, afinal, ele não tinha nenhuma prova do que estava falando. Por conta disso, Rudels sugeriu que o rei mandasse os seus servos mais fiéis para fazer um tour pela aldeia dos Superdes e ver que eles não eram hostis ao reino, e quem eles deveriam caçar era os lobos invisíveis. Por sorte, o rei aceitou essa sugestão e mandou 2 guardas chamados Galixon e Sandor em direção à aldeia dos Superdes. Rudels agiu como um guia pelo tour na aldeia dos Superdes, sempre dando ênfase no fato de que eles não eram nem perto do que eles pensavam. Ele até chegou a usar Orsted como uma demonstração do que é realmente assustador. No fim, o tour parece que deu certo, pois as reações dos guardas foram bem positivas. Então, depois do tour, Rudels levou os guardas de volta para o reino. Porém, o problema foi que ele os levou sozinho, e esse foi um erro enorme da parte dele, pois quando eles passaram por uma ponte, os 2 guardas de repente pararam. Galixon perguntou se Sandor faria aquilo, porém, Sandor encolheu os ombros e disse que Rudels era todo dele. Confuso, Rudels diz que se eles tinham algo a dizer, eles poderiam falar, mas, ao invés de respondê-lo, Galixon retira sua luva, e em seu dedo, Rudels viu um anel que ele conhecia muito bem. Não só Galixon, como Sandor também tinha um. O anel que eles estavam usando era o mesmo anel que Rudels estava usando para esconder sua verdadeira identidade. E ao se revelarem serem farsantes, Galixon diz que Gizzy tinha uma mensagem para Rudels. Ele não deveria presumir que qualquer instrumento mágico era único. Ao passar a mensagem, os 2 retiram seus anéis e revelaram suas verdadeiras formas. Um deles era um homem de meia idade na casa dos 40 e tinha um rosto de um lobo faminto. Seu verdadeiro nome era Galfarion, o deus da espada. O último era um menino de cabelos pretos e com um rosto que tinha alguns últimos vestígios de sua infância. E o seu nome era Alexander Ripak, ou, como ele era conhecido, Kalman III. As 2 pessoas que Rudels queria ao seu lado já estavam do lado de Gizzy, e consequentemente eram apóstolos de Hitogami. E eles atraíram Rudels para um ambiente em que ele tinha desvantagem e também estava sozinho. No momento em que ele teve certeza que eles eram inimigos, Rudels tentou alcançar sua cintura para apertar o botão que liberaria o pergaminho da sua armadura mágica modelo 1, mas o seu braço não se moveu. Isso porque seu braço não estava mais ali, já que ele foi cortado. Suportando uma dor extrema, Rudels tentou segurar o coto do seu braço direito com o seu braço esquerdo, mas assim como antes, ele não conseguiu mover. Isso porque ele também foi cortado. Vendo a facilidade de derrotá-lo, Gal e Kalman III tiraram sarro da cara de Rudels, e enquanto eles estavam ocupados,
Rudolph enviou seu poder mágico para sua armadura mágica e saltou com toda a sua força para a frente. Essa era sua tentativa de voltar para a Vila dos Superdes e conseguir ajuda. Mas, antes que ele pudesse chegar até o outro lado da ponte, suas costas foram atingidas pela espada de Gal, que depois de cortar sua armadura mágica com manteiga, acabou se quebrando. De repente, Rudolph se sentiu leve, e ele estava caindo na ravina. Todo o poder deixou seu corpo, e o medo tomou o seu lugar, e ele estaria morto em um momento. Assim que ele se entregou à morte inevitável, algo atingiu seu corpo com força, e ele perdeu a consciência. Gal e Kalman III, que viram a queda, não foram atrás dele, pois além de ele estar sem seus braços, o que o impedia de usar magia, lá tinha um bando de dragões da terra. Dragões esses que eram tão fortes que nem mesmo Rudolph poderia lidar se estivesse em um número muito grande. Então, a morte dele era certa. Ao ver a queda de Rudolph, Gal e Kalman III foram embora em busca de Orsted para lutar com ele. Como se isso não fosse suficiente, enquanto Rudolph era emboscado, o deus ogro Marta, de algum jeito, descobriu a localização do escritório de Orsted, e com sua força, destruiu o prédio por inteiro, apenas poupando a secretária dele que estava por perto. A destruição acabou causando um problema gigantesco, pois ela acabou desativando todos os círculos de teletransporte que a equipe de Rudolph tanto usava e dependia. Roxy, Ares e Zanoba logo perceberam que os círculos não estavam funcionando, e facilmente já puderam concluir que alguma coisa errada estava acontecendo. Para poder notificar Rudolph disso, eles foram direto para a aldeia Superde, porque Gizzy definitivamente começou a agir e pretendia dar início à guerra.